irmãos, paz a todos, eu de Felipe, você está em mais um Criando um Tema. Partindo da ideia do tema muito importante para a nossa compreensão, vamos continuar falando da antropologia e suas reflexões, partindo do ponto de um ser que tem uma dupla natureza, um ser que constitui um elo, um equilíbrio entre os seres da terra e os seres do céu, partindo de Gênesis capítulo 1, versículo 1. É interessante você perceber que no outro vídeo a gente falou e focou muito a questão do homem aqui na Terra, como cidadão deste planeta, como aquele que cuida deste planeta e foi feito de base, com toda a base desta Terra. Mas este ser recebeu de Deus um espírito e uma alma. É bem importante você enfocar que a sua parte imaterial é a sua alma. É como se você existisse sem o seu corpo. E o espírito é algo que Deus te dá, que te conecta a Ele, ou uma realidade espiritual. É importante você enfocar que você também está ligado neste plano espiritual. É por isso que dentro do campo da observação espiritual a gente vê pessoas sendo possessas, e isto é real, seres que querem dominar o ser humano porque entendem e sabem desta condição humana de estar ligado ao mundo espiritual. E é importante você entender que como ser espiritual, a gente precisa se aperfeiçoar, porque em breve a gente vai sair daqui, partir para um plano espiritual. Como eu estava dizendo no outro vídeo, uma questão da natureza, somos feitos em imagem e semelhança de Deus, dentro da condição do texto, para sermos cada vez mais parecidos com Ele, entendendo que amamos, perdoamos, temos misericórdia, construímos, temos intelecto, criatividade, tudo isso parte do conceito de imagem e semelhança. E o fato é que Adão vivia dentro de uma condição chamada dispensação da inocência. É um período de tempo em que o homem não conhece o mal, não sabe o que é mal, ele vive numa condição inocente, de inocência, sem conhecer a maldade. Então ele vive esta condição de imagem e semelhança de uma forma tão potente, tão forte. Mas infelizmente Adão ele é enganado dentro desse contexto de inocência e sai do jardim. Perde aquela comunhão tão maravilhosa que ele tinha com Deus. E dentro deste contexto ele vai perdendo a sua condição de imagem e semelhança. Somos imagem e semelhança, mas estamos dentro de uma condição que o pecado entrou e foi nos desfigurando, nos separando. Se você quer entender bem, lê o contexto de Gênesis que você vai entender que o homem ele foi se degenerando até chegar à condição de corrupção geral, aquele contexto de Noé. Então é importante você entender que, como cidadãos espirituais, logo tomaremos uma posição de cidadãos espirituais. Mas agora tem um segredo aí. Eu não estou aqui entrando em mérito de religião, e um dia farei um vídeo falando disso, mas há um homem que veio aqui, que é chamado de Jesus Cristo, o Emanuel que o profeta Isaías profetizou, que seria Deus conosco. E ele veio exatamente para restaurar a obra caída. Nós precisamos entender que precisamos restaurar a nossa natureza, este fator de imagem e semelhança. E a gente é restaurado quando nós cremos em Jesus e naquilo que ele fez. Porque, segundo a Bíblia, toda cédula de dívida é levada para a cruz. Toda a dívida de Adão. E ele chega a um certo ponto no livro de Colossenses que ele anula essa condenação. E quando a gente crê, a gente tem a nossa natureza restaurada. A imagem e semelhança é restaurada. E quando a gente é restaurado, estamos em paz com Deus. Porque logo, logo, nós estaremos indo para uma condição espiritual. O último fato do processo de transformação se chama glorificação, quando Paulo diz que seremos semelhantes a Ele. É este ponto que nós vamos chegar, de semelhança com Deus, para adentrarmos e estarmos na Nova Jerusalém, que é o tabernáculo de Deus com os homens. Em breve nós falaremos um pouco mais sobre isso. Deus te abençoe. Muito obrigado pelo seu apoio.